Olá, sétimo ano! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Priscila e nessa aula nós vamos estudar o papel do Brasil dentro do comércio mundial. Mas afinal de contas, o que é o comércio mundial? Gente, nenhum país é uma ilha. Aliás, muitos países são ilhas, mas no sentido de ser sozinho, isolado. Todos os países do mundo, de alguma forma, têm algum tipo de relação comercial de acordo com outro país. Não existe nenhum país no mundo que seja isolado, que não dependa de produtos, que não dependa de serviços, de novas tecnologias, de acordo. Todos os países, de alguma forma, têm algum tipo de ligação. Então, as relações internacionais são importantes para todos os países. Ficar fechado para essas relações pode ser um risco, uma vez que problemas econômicos muitas vezes são causados ou influenciados por fatores internacionais. Assim, a abertura ao comércio externo, também a participação das organizações internacionais favorece o desenvolvimento em diferentes setores. Então, os países eles precisam dessas relações comerciais externas, né, internacional, para poder se desenvolver em diversos segmentos. As organizações internacionais são instituições formadas por países que, em conjunto, entram em acordo a respeito de como cooperar em desculpa. As organizações internacionais, deu bug aqui, gente, meu Deus. As organizações internacionais são instituições formadas por países que, em conjunto, entram em acordo a respeito de como cooperar em determinados temas ou desafios comuns, como a questão ambiental ou o terrorismo. Então, esses acordos, eles vêm para somar em várias questões, questões ambientais, como, por exemplo, esses encontros, né, que ocorrem, onde foi feito o Acordo de Paris, Rio+20, olha, né, são encontros aí para entrar e fazer, traçar metas, estratégias para a questão ambiental, certo? Alguns países aí que tem a questão, como cita aqui o exemplo do terrorismo, então os Estados Unidos com os países europeus, eles entram aí, fazem reuniões, acordos para traçar alguns métodos, estratégias de defesa, né? Alguns métodos de defesa. Então, as organizações internacionais, elas vêm para trabalhar com o mesmo assunto, né? Alinhar vários países a um determinado assunto, certo? E o comércio externo em relação à importação e exportação, certo? Esse fator político tem longo alcance comercial, uma vez que facilita significativamente a diversificação de trocas comerciais. Então, isso aqui é o comércio externo. Então, vamos ver como o Brasil, especificamente, ele se comporta, o que ele vende, o que ele compra em relação aos países do mundo. Então, o Brasil no comércio mundial. Olha só, a participação dos países no comércio internacional. Nós temos aí os Estados Unidos, aqui, a China, em verde aqui, a Alemanha. São os três países que têm aí uma grande participação na compra e venda de produtos entre países, certo? São os três países que mais importam e exportam, porque aqui está de uma forma geral, olha, comércio internacional. Então, a compra e venda realizado pelos países definem o comércio exterior ou comércio internacional, certo? Quando um país exporta, ó, ex, é externo, então é de dentro para fora, para o exterior. Então, exportação. Quando um país compra produtos de outro país, é uma importação. IN, de interior, é de fora para dentro. Então, importação é comprar, certo? Não existe dentro de um mesmo país os termos importar e exportar. Esses termos eles são utilizados no comércio exterior. Então, por exemplo, o estado do Paraná exportou
soja para o estado de São Paulo. Não existe isso, gente, certo? Então, os termos exterior e exportar e importar é somente referente ao comércio exterior ou comércio internacional. O Brasil, apesar de destinar enormes volumes de produtos para exportação, ou seja, para venda, né? O Brasil vende muitos produtos e também adquirir grandes quantidades de produtos importados, ou seja, comprando, tem participação relativamente pequena no comércio mundial, representando apenas cerca de 1% do comércio mundial. Então, nós aí temos uma troca muito grande, né, com outros países, mas mesmo assim é apenas 1% de todo o comércio internacional. A pequena participação brasileira está ali, um dos fatores, né, é a questão do baixo valor agregado na maioria dos produtos exportados. Nós, quanto países subdesenvolvidos, aliás, subdesenvolvidos, industrializados, ou seja, nós estamos aí num patamar de país emergente. Então, a gente vem se industrializando, vem diversificando a nossa produção, porém, o nosso grande produto de exportação, ou seja, de venda, ainda são produtos do setor primário, certo? Agricultura, pecuária e o extrativismo, mineral ou vegetal, certo? Então, por exemplo, o minério de ferro, a soja, o açúcar, o petróleo. Então, os nossos produtos, né, destinados à exportação são majoritariamente produtos do setor primário. Então, como assim um baixo valor agregado? Olha só, temos a tendência à exportação de produtos, olha aqui onde a prof marcou aqui embaixo, ó, a produtos considerados básicos ou semifaturados, em especial os commodities, que são os produtos aí do setor primário, como produtos agrícolas e minerais. Tem oscilação no preço de acordo com a demanda internacional. Então, os produtos do setor primário, que a gente chama de commodities, eles têm uma grande variação no mercado, certo? E os produtos do setor primário, eles infelizmente têm um baixo valor agregado. Então, as nossas exportações, por mais que sejam volumosas, ainda assim é pequena diante de toda a riqueza do Brasil. Olha só, nossas importações, eu vou marcar aqui também, gente, para vocês irem acompanhando aí no livro, né? Esteja aí com o livro didático em suas mãos e vai fazendo esses, grifando aqui, olha, esses em laranja aqui, olha, é onde a prof destacou e você deve fazer isso também, que com certeza vai te ajudar, hein, na hora de fazer as atividades e de estudar. Nossas importações, ou seja, nossas compras, né? Vem de fora para dentro. Então, nossas importações geralmente equivale a algo inferior a 15% do PIB. Então, olha só, percentual considerado baixo em comparação a outros países, como México, a Índia e a Argentina, que também estão no patamar de países emergentes, certo? Aí aqui, olha, duas imagens, né, que eu já tinha conversado com vocês, então em relação, daí fala aqui, ó, nos últimos anos, por exemplo, os principais produtos exportados pelo Brasil têm sido a soja, o minério de ferro, que são produtos básicos, tipo, extraídos do meio ambiente, diretão ali. O ferro fundido, que ele é semi-faturado, ele passa ali por uma pequena transformação industrial, e o petróleo e o açúcar, certo? Nós somos aí o grande produtor mundial de açúcar, né, gente? A cana de açúcar, né? Lá na Europa, por exemplo, eles produzem açúcar de um vegetal chamado beterraba açucareira. É uma beterraba que dentro é branca e ela tem ali os componentes, então, para a fabricação de açúcar. Então, no nosso caso aqui é proveniente da cana-de-açúcar. Aí aqui tem para vocês terem uma ideia, né? O pátio de estocagem de minério de ferro, lá no Pará, na Serra do Carajás. E aqui uma plataforma de petróleo, né? Que está extraindo petróleo das jazidas, né? Dentro do oceano. Olha só, o Brasil, as exportações. Então, já entendemos, né? Que exportação é para o exterior, ou seja, o Brasil está vendendo. Quais são os principais produtos exportados, ou seja, vendidos
pelo Brasil. A soja, minério de ferro, produtos brutos, né, de petróleo, açúcar de cana, carne de frango e celulose. Esse aqui são os produtos que a gente vende, né? Assim, lógico, né, gente, não é somente isso, né? Aqui são os produtos que têm grande participação no PIB. Tipos de produtos exportados, olha, básico, semifaturado, manufaturado, entre outros. Então, a gente tem aí maior participação de produtos básicos. O que são produtos básicos? Olha, como a gente leu aqui, ó. A soja e o minério de ferro é produto básico, ou seja, são produtos que foram extraídos ou colhidos, né? No caso da soja, é agricultura, não é extrativismo, mas assim, é extraído sem nenhum tipo de manufatura, é simplesmente extraído do meio ambiente ou colhido, no caso da agricultura, e exportado para outros países, né, de uma forma bruta. O semifaturado passa por uma pequena transformação industrial e assim por diante, certo? Então, a grande parte das nossas exportações, os produtos que a gente vende, eles são produtos básicos, né? Olha aqui, países para os quais o Brasil mais exportou. China. Gente, a nossa soja, boa parte, vai para lá, dentre muitos outros produtos. Nós temos aí a China como nosso maior comprador. Então, ó, países para os quais o Brasil mais exportou, ou seja, vendeu. Nós temos que estar ali, gente, lado a lado. Se a China resolve entrar aí, né, resolve parar de comprar os produtos brasileiros, nós aqui no Brasil vamos sentir muito. A economia brasileira vai sentir muito, porque ele é o principal comprador do Brasil. Os Estados Unidos, a Argentina, os Países Baixos, lá na região da Holanda, né, ali naquela região da Europa, e a Alemanha. Então, esses são os nossos principais compradores. Agora, olha só as importações, ou seja, os produtos que a gente compra, que vem de fora para o interior, para dentro. Então, a gente compra medicamentos para... Deixa eu até dar um zoomzinho aqui para a gente enxergar melhor. Medicamentos para medicina humana e veterinária, partes e peças de veículos, automóveis e tratores, produtos químicos, óleo combustível, né, como o diesel, óleo bruto de petróleo, automóveis de passageiros, né? Automóveis comum aí que a gente vê circulando pelas ruas. Então, reparem, tenho aqui uma questão de uma observação. Quais são os produtos? Produtos que já foram industrializados, com alta tecnologia. Olha, 85% do que a gente compra são produtos manufaturados, ou seja, industrializados, certo? E uma pequena participação do semifaturado e alguns produtos básicos que a gente compra também. Então, grande parte dos produtos comprados pelo Brasil são industrializados. Beleza? A gente compra dos países ricos, né? E olha só a China aqui como um país emergente. Então, olha os países que o Brasil mais compra. Então, os principais vendedores, vamos colocar assim, de produtos para o Brasil: os Estados Unidos, a China, a Alemanha, a Argentina e a Coreia do Sul. Esses são os principais vendedores, né? Vamos colocar assim, países que fornecem produtos para nós. Mas o que é importante é isso aqui, ó, porque as exportações, ou seja, é o que o Brasil vende, é o dinheiro que o Brasil arrecada. Então, nós temos aí que estar de olho nesses países aqui para que eles não parem de comprar os produtos brasileiros. A balança comercial consiste na diferença entre importação e exportação de um país. Então, é como eu falei para vocês. Exportação é vender. Importação é comprar. A balança comercial é a diferença entre as vendas e as compras que um país realiza. Se um país, olha só essa tabela aqui, ó, uma balança comercial em 2017, como exemplo. Se um país ele mais exporta, ou seja, ele mais vende do que compra, ele mais ganha do que gasta, vai ser uma balança comercial positiva, que a gente chama de superávit.
No caso, esse país dessa tabela aqui, ele está em superávit, porque ele vendeu 217 bilhões e gastou 150 bilhões. Então, aqui ele tem uma balança comercial positiva, um superávit. Quando ocorre o contrário, ou seja, um país mais importa do que exporta, ou seja, um país ele mais vende do que ele compra, ele vai ter uma balança comercial negativa, o que a gente chama de déficit. Então, superávit, quando a balança comercial é positiva, o país mais vende do que compra, mais exporta do que importa. Quando ocorre um déficit, esse país ele teve uma balança comercial negativa, ele mais comprou do que vendeu, ou seja, ele mais gastou do que ganhou, ele mais importou do que exportou, ele então teve essa balança comercial negativa, um déficit, certo? Saldo positivo de uma balança comercial estão associados a um contexto histórico de política internacional, de planejamento, desenvolvimento econômico e parcerias comerciais entre diversos países. Então, esses acordos, eles são realizados, né, entre os países. Ah, você precisa da soja? Opa, eu produzo. Então, vamos aqui entrar num acordo comercial que você vai comprar soja somente do Brasil. Né? Um exemplo, né, gente? Então, eles fazem esses acordos. Você compra a soja aqui do Brasil e eu compro esse produto, esse medicamento aí seu. Então, são trocas e relações comerciais, certo? São acordos. É tudo muito organizado, tá, gente? Tanto que dentro da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, existe a Organização Mundial do Comércio, que é a OMC. Então, é uma instituição dentro da ONU responsável somente por, por cuidar, né, vamos colocar assim, por ser responsável por essa questão aí das importações e exportações, ou seja, do comércio externo entre países. É a OMC que regula, que organiza, que administra as importações e exportações dos países, certo? De tão importante e organizado que é o comércio externo. Então, aqui, olha, na forma de um mapa, aquela informação que a gente viu agora há pouco aqui, né, das importações e exportações do Brasil. Então, olha só, exportações brasileiras para países e regiões entre 2000 e 2013. Então, a gente tem aqui, olha, quanto mais grossinha é a seta, maior é o volume de exportação. Então, a gente exportou muita coisa para a Europa, nós vendemos, né, exportamos muitas coisas aqui para a Ásia, no caso para a China, para os Estados Unidos, para outros países da América do Sul e em menor quantidade para o Oriente Médio e para a África, certo? Então, aqui as exportações. Já aqui as importações, ou seja, as importações também da mesma forma, quanto maior a setinha, maior é o volume de compra que o Brasil realizou. Então, tá aqui, ó, nós comprando, o Brasil comprando produtos da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, de outros países da América do Sul, em menor quantidade do Oriente Médio e também da África, né? Então, são as importações, a gente compra. É isso aí, galera. Espero aí ter contribuído para o seu conhecimento, espero que vocês aí tenham compreendido de uma forma geral o que é o comércio externo ou internacional e o que são importações, exportações, a balança comercial, entendido que o Brasil, nós, né, exportamos muitos produtos, commodities, né, que são produtos do setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo, e compramos principalmente produtos industrializados. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima!